Então, pessoal, continuando aqui, né? Na nomenclatura dos álcoois, mesmo processo que a gente já conhece, que a gente já sabe, tá? Que a gente utiliza nos hidrocarbonetos, né? Só que aí, ó, o meu carbono 1 não vai estar mais próximo à ramificação, que nem lá no hidrocarboneto. O meu carbono 1 ele vai estar mais próximo à hidroxila. Eu vou sempre preconizar que o carbono mais próximo à hidroxila seja o carbono 1, para que essa molécula tenha a menor numeração possível. Então, olha só o exemplo aqui, né? Eu tenho aqui a minha cadeia principal, tá? E aí eu vou dizer que o carbono 1 é esse aqui, porque é onde está a função orgânica álcool. Então, nesse caso, a função orgânica ela vai se sobressair a questão da ramificação. Tá? Então, a hidroxila aqui, ó, ela vai estar ligada no carbono 1. Né? Eu vou dizer que esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5. Portanto, no carbono 3 eu tenho um radical etil com 2 carbonos, e no carbono 4 eu tenho um radical metil com 1 carbono. Então eu vou ter 3 etil, 4 metil, sempre seguindo, né, a ordem alfabética. O E vem primeiro que o M, então primeiro o etil, depois o metil. Então 3 etil, 4 metil, pentanol, pentanol, né? Por quê? Porque na cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Entre os carbonos, só ligação simples. AN. E no carbono 1 é onde eu tenho a função orgânica álcool. Então preciso mencionar aqui que no carbono 1 eu tenho a função orgânica álcool. Tá? Assim como aqui do lado, ó, o propan 2-ol. No segundo carbono eu tenho a hidroxila. Portanto, eu preciso dizer, né, que ela está no segundo carbono, preciso mencionar ali. Tá? Ainda, se eu tiver uma molécula cíclica, olha aqui, ciclohexanol. Aqui não precisa eu colocar a numeração, porque sempre o carbono onde vai estar a hidroxila vai ser o carbono 1. Eu sempre vou preconizar o menor número possível. Então, automaticamente aqui, eu já vou dizer que isso aqui é um ciclohexanol. Hexanol porque tenho 6 carbonos, né, aqui ligados em ciclo, hexa, né? AN, porque a ligação entre os carbonos é uma ligação simples, e ol, porque trata-se de um álcool. Ciclo, porque é uma molécula cíclica, tá bem? Aqui, butano 2-ol, por quê? Porque, olha, por que esse aqui é o carbono 1, Ronaldo? Porque é o carbono mais próximo da função orgânica da hidroxila, a função orgânica álcool. Então, 1, 2, 3, 4, butano 2-ol. Aqui é butano 1-ol, porque a hidroxila está ligada no carbono 1. Tá? Então, sempre, eu repito e sou insistente nisso contigo, sempre eu vou dizer que aonde eu começo a fazer a contagem dos carbonos, a dizer que ali é o carbono 1, é o carbono que está mais próximo à hidroxila. Tá? Lembra que a gente está dentro da função orgânica álcool agora, não está mais falando de um hidrocarboneto. Se eu estivesse falando de um hidrocarboneto, o carbono 1 ele ia estar mais próximo ou da ligação dupla ou da ramificação. Aqui, como eu estou falando de álcool, o carbono 1 vai estar mais próximo sempre do OH da função orgânica álcool. Tá? Aqui, 3,4 dimetilpentano 1-ol. Olha só, de novo, carbono 1, o mais próximo à hidroxila. Tá? Aí eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, tenho 2 ramificações, essas ramificações são metis, né? CH3, então 3 no carbono 3, 4 no carbono 4, di, porque são 2 metis, né? Então dimetil, pentano, pent, porque são 5 carbonos na cadeia principal, AN, porque é só a ligação simples entre esses carbonos da cadeia principal, 1, dizendo que no carbono 1 eu tenho um ol, ou seja, uma hidroxila, ou seja, ol é função álcool. Tá? Vão ocorrer, né, de eu ter álcoois, os poliálcoois, né, álcoois com mais de uma hidroxila. Tá? Então aqui, até aqui a gente viu monoálcool. Tá? O que é monoálcool? Álcool com somente uma hidroxila. Eu posso ter um diálcool, né, um diol, como é o caso aqui, ó, um diol, porque eu tenho 2 hidroxilas, tá? Essa aqui é a fórmula do etileno glicol. Etileno glicol é um produto utilizado anticongelante, ele é muito utilizado misturado com água nos veículos, né? Para que o radiador não, para que a água não ferva, né? A água do radiador não ferva.
E também para que não congele quando o carro está lá. Imagina um veículo andando lá no Canadá cheio de gelo na volta, né? Se tem só água no radiador, a água 0 graus vira gelo, iria congelar. Então eu preciso ter um produto para fazer esse equilíbrio. O etileno glicol é um produto bastante utilizado aí no meio automobilístico, tá? Ainda dessa família aí dos glicóis aí, esse ano a gente teve em 2020 está sendo um ano meio atípico, né? Porque janeiro teve aquela história da cerveja contaminada, né? Com um produto similar a esse. E depois veio a história do vírus aí, mas tu vai lembrar, né? Que lá no início do ano a gente teve em Belo Horizonte, não sei se é Belo Horizonte, mas Minas Gerais, teve uma fábrica, inclusive, que foi interditada pela Anvisa porque o pessoal deixou escapar esse produto aí, né, que é um produto anticongelante, para dentro do produto final, que era a cerveja, e aí a cerveja estava sendo vendida contaminada e causou graves problemas de saúde, inclusive morte de algumas pessoas. Tá? Bom, um outro álcool bastante utilizado aqui é um triol, propanotriol, né? Que a temperatura ambiente ele é líquido, inclusive. Tá? Esse produto, tá? Eu usualmente, né? Eu conheço ele por outro nome, tá? Eu conheço ele como glicerina, tá? Ou glicerol, tá? Então trata-se de um álcool, ele tem uma ampla aplicabilidade, ele pode ser usado, se eu misturar com ácido nítrico, eu vou ter nitroglicerina, um explosivo, né, manipulado pelo exército. Eu posso usar ele também na desinfecção do sabão, né? Posso utilizar para fazer sabão, né? Glicerina, sabão de glicerina, tá? Ele tem uma função umiquetante, ou seja, essas moléculas, como ele tem 13 hidroxilas, ele é bastante solúvel em água e mantém o meio bastante úmido, tá? Então é usado também na fabricação de sabonetes e tudo mais, tá? Então, na verdade, isso que eu estou te falando tá mencionado aqui para nós, tá? Vamos adiante. Um exercíciozinho resolvido, né? Pode olhar depois, com calma. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui na nossa tela. Aqui. Aí. Aqui a função enol. O que é a função enol? A função enol é quando eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Então, cuidado com a pegadinha, tá? Cuidado com a pegadinha, principalmente no vestibular. A pegadinha assim, ó, o cara olha ali a hidroxila, bah, é um álcool. Nem sempre. Se tiver ligado a um carbono que faz uma ligação dupla, não é álcool, é enol. Tá? Só vai ser álcool se estiver ligado a um carbono que só faz ligação simples, um carbono saturado. Te liga que esse é um carbono insaturado, então, portanto, é uma hidroxila ligado a um carbono insaturado, ou seja, um carbono que faz uma ligação dupla, então eu tenho função química enol. Tá? Maneira de fazer a nomenclatura é a mesma do álcool, inclusive termina com ol também, tá? Então, a única coisa é que na fórmula eu vou ter lá o EN, né, da ligação dupla dos carbonos. Então tu já identifica aqui com esse EN na nomenclatura, tu já identifica que não trata-se de um álcool, que embora termine com ol, né, não trata-se de um álcool, trata-se de uma função enol. Enol então é quando eu tenho uma hidroxila, o OH, ligado a um carbono que seja um carbono insaturado, ou seja, um carbono que faça ligação dupla, tá? Olha aqui. Esse aqui é um equilíbrio químico, tá? A gente vai ver, inclusive, quando falar sobre isômeros, tá? Esse equilíbrio químico aqui, ele acontece, por exemplo, dentro do vinho, né? Acontece no nosso fígado, tá? Quando a gente faz ingestão de bebida alcoólica. Então ele forma o enol e do enol vira o aldeído. O aldeído que é bastante tóxico para a gente, dá aquela dor de cabeça, né?
Quem se mete a fazer uso de bebida alcoólica e não está acostumado, realmente não deve fazer, não está perdendo nada, tá? Realmente não está perdendo nada. Olha, já fiz muita festa na minha vida e nunca precisei beber para ficar feliz, tá? Então, essa história que precisa beber para ficar feliz, isso aí é coisa que te contaram. Vai por mim. Isso acontece então no nosso fígado ali, um aldeído e um enol, tá? Em seguida a gente vai ver a função aldeído. Mas, na nomenclatura de enol, é o mesmo processo do álcool, porém eu tenho aqui, né, esse infixo, o EN, indicando a ligação dupla entre os carbonos, por isso é um enol. É onde eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que faz ligação dupla. Ali eu tenho mais outros exemplos, né, da molécula na sua fórmula estrutural. Função fenol, então, para a gente concluir aqui, é quando eu tenho um benzeno, olha aqui o benzeno, ligado a uma hidroxila. Quando eu tenho um benzeno ligado a uma hidroxila, eu estou diante de uma função fenol, pessoal. Tá? A aplicabilidade dos fenóis são bastante amplas, né? Utilizados para tratar madeira, utilizados como antibactericidas na indústria, são tóxicos, tá? Eles realmente são tóxicos. Então, sempre que eu ver uma hidroxila ligado a um anel de benzeno, a um benzeno, estou diante de uma função fenol. Isso aqui não é álcool, isso aqui é fenol, tá? Hidroxila ligado a um benzeno. Te liga que essas três substâncias aqui, eu tenho benzeno, né? Eu tenho metil e eu tenho uma hidroxila. Aqui eu tenho benzeno, o metil e uma hidroxila. Benzeno, metil e uma hidroxila. É tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. Quando a hidroxila ela está ligada diretamente a um carbono ao lado da metila, então tem aqui um do ladinho do outro, eu estou dizendo que isso aqui é um metilfenol ou ortometilfenol, está abreviado ali, né? O os é o de ortometilfenol. Quando ele está na posição 1 e 3, aqui está na posição 1, 2, né? Aqui na posição 1, 2, 3, eu vou dizer que é um metacresol ou metametilfenol ou 3-metilfenol. Não está aparecendo aqui, mas tu pode anotar, né? Metametilfenol, porque eu tenho a hidroxila a uma distância de 1, 2, 3 carbonos da metila. Aqui, a posição 1 para 4, 1 da hidroxila, 2, 3. No quarto carbono eu tenho metil, então para-metilfenol. As siglas orto, meta e para, elas indicam para a gente. Beleza, então, pessoal. Aqui, outros exemplos aí de fenóis, né, que também atuam como indicador ácido-base. Indicador ácido-base é aquela substância que muda de cor de acordo com o meio onde está, se é um meio ácido ou um meio básico. Nomenclatura de fenol, tá? Mesmo processo, só que aí a gente vai usar um nome, de acordo com a EUPAC, né? O nome comum fenol ele é aceito, então eu vou usar ali metilfenol, tá? No caso, 2-metilfenol ou 3-metilfenol, de acordo com a posição onde vai estar a metila. Te lembra sempre que o carbono 1 vai ser o carbono onde está a hidroxila. No caso aqui, o 3 onde está a metila, ou o 2 onde está a metila. Ronaldo, por que ele não fez a contagem pelo outro lado? Porque ia ficar um número muito grande. Eu sempre preconizo o menor número possível, tá? Ainda eu vou ter os polifenóis. Os polifenóis são quando eu tenho duas hidroxilas no mesmo anel de benzeno. Então, eu vou ter a situação do diol, o di indicando duas hidroxilas, o ol indicando que é um fenol, benzeno 1,2 diol, ou 1,3 diol, ou 1,4 diol, sempre buscando a menor nomenclatura possível. Hidroquinona, olha, hidroquinona, a gente
vai falar numa outra aula sobre um composto aí parecido.